alunos, vejam a presença ilustre aqui ao meu lado, nosso professor queridíssimo Emerson Mauro, professor de raciocínio lógico e matemático. Olá, tudo bem? E os estudos? O professor não pode perder a oportunidade de perguntar, está estudando bastante? Isso mesmo. Hoje nós temos aqui uma aula conjunta, raciocínio lógico, matemático e português, para que vocês possam compreender de fato como essas duas matérias se casam no concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 2023. Vou passar a palavra para o Emerson Mauro, ele vai corrigir com vocês duas questões de raciocínio lógico, ele vai corrigir a primeira na perspectiva do raciocínio lógico. Na sequência, eu entro com o português corrigindo a mesma questão para vocês, passamos para a segunda questão e fazemos a mesma dinâmica, ok? Emerson, vamos lá. Gente, quem acha que vai estudar matemática porque detesta português ou vice-versa, está a pé em termos de concurso público. Hoje as provas, estão uma carne e unha, principalmente essa tal de Fundação Getúlio Vargas, que é a banca de vocês. Vamos lá para a primeira questão. Isso que para nós, vocês veem como a charge, Para a matemática, isso é um gráfico. A gente da matemática, qualquer desenho, você enxerga como um gráfico. Uma fotografia é um gráfico, tá? Esse é o olhar. Nós temos aqui, olha, quem quiser, que estiver duvidando, confira. Essa questão veio da prova de português e está no material de raciocínio lógico. E os dois professores vão corrigir, cada um na sua ótica. Pede para observar a charge. Quando eu estou fazendo uma questão e pede para observar uma charge, uma tabela, uma informação, eu não fico olhando para ela, porque eu não sei o que eu tenho que olhar. Eu vou lá o que ele quer saber. Mas aqui eu estou vendo que é um boi, um búfalo, uma carroça, bem caquenta, Vamos lá ver o que ele quer. Aqui, olha, a crítica presente na charge, para mim é no gráfico, se dirige principalmente a alta faixa etária dos policiais. Eu vi um policial, mas eu não posso afirmar se ele é novo, se ele é velho. Não posso. Reduzida a remuneração dada aos agentes da lei, não foi me falado quanto que o cara ganha. Baixa instrução dos agentes da lei, nada disso está sendo dado, nada foi informado. Má assistência prestada aos funcionários, eu também não tenho essa. Posso ficar um pouquinho balançado, mas também não tenho a certeza. Tecnologia atrasada dos aparatos de segurança. Gente, um camarada em pleno 2023, andando de carroça para fazer seu trabalho policial, tem alguma coisa atrasada. Aliado isso aqui, às vezes, ao nosso conhecimento fora da sala de aula, eu vejo muitas reportagens falando sobre o Nordeste, os policiais em certas regiões, em certos estados, eles ainda usam o búfalo como meio de transporte, tanto para montaria, quanto para puxar, tracionar veículos, Carroça, famoso carro de boi, agora é carro de búfalo, e a gente sabe disso. Inclusive, eu não posso criticar que esteja totalmente atrasado, porque em determinadas regiões de carro você não anda nem de 4x4. Tem que ser o bom e velho búfalo. Mas, de uma maneira geral, por favor, volte à charge. Essa charge, o que ela traz? Ela, tá vendo? Eu nunca vi um búfalo trabalhando tão magrelo desse jeito. Os búfalos que trabalham têm mais ou menos o meu porte físico, tudo parrudinho, tá? Então, realmente, é uma charge com relação à tecnologia atrasada dos aparatos de segurança. Essa é a visão da matemática para a questão. Vamos ver agora a visão da professora de português. Bota para mim a charge, pessoal. Na língua portuguesa, vocês observarem, então, que no raciocínio lógico-matemático, todas as imagens são gráficos. Na perspectiva de língua portuguesa, o que é interessante nós pensarmos? Sempre, toda charge que a FGV, Fundação Getúlio Vargas, for trabalhar com vocês, ela traz uma crítica, ela traz um cunho social, uma perspectiva social, uma dinâmica social. Então é muito importante que vocês entendam, vocês façam uma interação da linguagem verbal com a não verbal. Então o que nós temos aqui? Segurança pública, que seria a linguagem verbal, com a não verbal. Todos esses elementos, você sabendo que a FGV já traz uma questão voltada
para o aspecto de crítica, né? Tanto é que no enunciado dela ela fala assim, a crítica, ela traz esse cunho de crítica, ela traz um viés social, ela traz uma demanda social. O que seria interessante aqui nós observarmos? A fisionomia dessa pessoa com o porte desse animal, né? Ele está extremamente, olha, magro, as rodas, as pedras, observaram? Isso aqui é um transporte não usual para todos os momentos, em todos os locais. Então, o que você para e pensa? Peraí, vamos ver que crítica mais se assemelha. Olha lá, alta faixa etária dos policiais. Vamos pensar aqui o seguinte, para que eu diga que aquele policial tem uma alta faixa etária, eu precisava ali de um comparativo. E para haver um comparativo, no mínimo, a charge precisaria me mostrar 2 policiais com idades diferentes. Se eu tenho um policial apenas, eu perco essa liga comparativa. Então, a resposta A, para mim, já é eliminada de imediato. Eu não tenho um parâmetro. O próprio Mendes falou que ali naquela questão da percepção matemática não havia um parâmetro, né, um dado matemático para te dizer essa faixa etária. Então, olha, no raciocínio lógico matemático não houve um dado matemático, né, um dado numérico. E, para mim, não tem um dado visual. Português, nesse tipo de questão, trabalha com elemento visual e a matemática trabalha com elementos práticos, palpáveis. Então, olha lá, reduzida remuneração dada aos agentes da lei. De novo, como eu vou falar reduzida remuneração se eu não tenho nenhum parâmetro de remuneração de um ano com o outro, para que eu saiba que realmente existe uma remuneração que não é ali suficiente. Elimina a letra A, elimina a letra B. Baixa instrução dos agentes da lei. Para que fosse uma baixa instrução dos agentes da lei, a charge viria ao contrário. Seria o agente da lei puxando ali a carroça para mostrar uma baixa instrução. Não é o que aconteceu ali, ele está acima, ou seja, não é baixa instrução dele. Né? É algum problema que ele vivencia. Má assistência prestada aos funcionários. Mas, primeira coisa, na língua portuguesa, na perspectiva da charge, toda questão que é muito aberta, que não te dá um recorte fidedigno da unidade que está sendo analisada, ela já tem que ser eliminada. De qual funcionário? Má assistência prestada aos funcionários? Funcionários quais? Funcionários da educação? Funcionários que são agentes? Funcionários quais? Resposta partitiva já é eliminada por nós. Sobra para nós, então, tecnologia atrasada dos aparatos de segurança. Quando você entende aparatos, aí você vai entender o búfalo magro, você vai entender aquela carroça com uma roda não tão perfeitinha, redonda, né, não tão simétrica. Entendendo? Então, a questão certa a ser marcada na perspectiva da língua portuguesa, segundo o raciocínio lógico, questão é. Vou passar a palavra de novo para o professor Emerson Mauro, para nós corrigirmos uma outra questão em conjunto. Vamos lá. Gente, mais do que vocês, eu agora tive uma aula bacana de português, certo? Tudo que você souber, agregue. Tudo que você aprender, agregue. Faça a conexão, não vá fazer uma prova de matemática esquecendo as outras matérias, principalmente o português. Nós já vimos aí algumas questões da Fundação Getúlio Vargas ao longo do curso, nós estamos aí trabalhando com vocês, e você deve ter observado que não existe faça essa conta, faça essa operação. O que existe é uma historinha, e agregada à historinha, para você resolver, você monta uma equação. Então, a coisa é invertida. Tá? Se você não tiver interpretação de texto, você não consegue avançar muito na matemática hoje em dia. Principalmente nessas bancas que são mais elegantes. Né? Então, vamos lá, a próxima questão. A próxima questão, soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, prova de 2022. Gente, essa questão eu também tirei na prova de português, tá? Vamos lá, observe o gráfico, por favor. É um gráfico. Esse gráfico é chamado de barras, porque tem barras. Esse aqui é o de barras verticais, porque existe o gráfico de barras horizontais. As barras ficam aqui. Olhando, nem precisa entender de gráfico. Olhando, essa barra é maior do que essa é menor do que essa é a maior de todas, tá vendo? Então, o próprio desenho do gráfico já te mostra isso. Nesses últimos 3 anos, eu tive um aumento. Ele varia de 91 até 2007. Eu nem sei de que o gráfico mostra. Ele mostra 20 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil. E o valor máximo aqui, ó, beira 140 mil. Mas o que me chama a atenção, os últimos 3 anos, né?
ele teve um aumento. E durante todo o período, ele vai na onda. Agora vamos ver o que o gráfico mostra. Estatística de crimes do estado do Rio de Janeiro, de 91 a 2007. Aí em 91 nós tivemos um pouco mais de 70 mil crimes. Em 2000 nós tivemos, por coincidência, em torno de 70 mil. Eu não preciso saber exatamente se aqui é 75 mil, 72 mil. Eu sei que é mais de 60, menos de 80. Arriscaria tranquilamente um pouco mais de 70. Bacana? Agora, o que ele quer desse gráfico? Vamos observar, vamos analisar as alternativas, por favor. O gráfico acima representa a estatística de crimes do estado do Rio de Janeiro, de 91 a 2007. Da observação do gráfico, depreende-se, uma palavra difícil de falar, que eu queria saber o que você pode afirmar. Nos anos ímpares, ocorre sempre menor número de ocorrência criminosa. Por favor, volte ao gráfico. Anos ímpares. 91 teve pouco. 93 aumentou. 95, um pouquinho maior. 99, 2001 já caiu. Eu não posso garantir que nos ímpares são maiores e nem nos pares. Tem hora que é mais, tem hora que é menos. Voltando lá à opção. Então, eu não posso garantir que nos anos ímpares ocorre menor número. E nem posso garantir que ocorre maior. Seja ímpar, seja par. Letra B. O número de ocorrências policiais segue um parâmetro bastante irregular. Volte ao gráfico, por favor. Olha bem, se eu olhar os 3 últimos anos, eu posso garantir que está tendo um crescente. Ele está aumentando. Então, esses 3 anos está super regular. Mas ele falou todo o período aqui, ó. Até me lembra uma música, não sei de que canta, com uma onda no mar. Aqui deu uma onda maior, né? Começou a ressaca. Eu não posso falar que isso é um padrão regular. Isso é um padrão irregular. Voltemos à opção. O número de ocorrências, um parâmetro bastante irregular. Eu deixarei essa aqui no forno. Vou analisar as outras, tá? A quantidade de crimes acompanha sempre o aumento da população no Rio de Janeiro. A gente tem, né, de informação que à medida que as cidades vão crescendo, vai crescendo a criminalidade. Eu nasci e fui criado em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente era adolescente, tinha cerca de 800 mil habitantes. Hoje tem mais de 2 milhões. A gente observa que a insegurança aumentou. Mas eu não posso, isso é um sentimento meu, uma coisa que eu vivi, que eu vivenciei. Adolescente andava nas ruas de madrugada, não tinha problema. Hoje de carro eu tenho medo, eu tenho receio, né? Então veja bem, eu não posso garantir isso. Volte ao gráfico, por favor. Se ele não me deu nenhuma informação com relação ao crescimento da população, eu tenho certeza que a criminalidade está seguindo esse gráfico. Nos últimos 3 anos aumentou, mas ele não me falou nada sobre a população. Ele não me deu um gráfico de crescimento populacional. Então, eu não posso supor, de acordo com a minha vivência, ainda mais que a minha vivência é uma cidade diferente da do Rio de Janeiro. Mesmo que fosse na minha cidade, esse gráfico fosse de BH, eu não poderia afirmar que a violência cresceu junto com o crescimento da população. Bacana? Letra D. As medições dos últimos anos representam no gráfico que foram mais bem feitas. Vamos lá, mais bem feitas. Eu não sei. Eu não sei se, quando mediu aqui, foi medido mais ou menos para os cocos. A partir dos últimos anos, houve um incremento de aparelhagem de computação, policiais mais preparados para trabalhar com informática. Eu não sei. Não sei. Não posso falar. A única coisa que eu posso afirmar é que essas 3 têm um crescimento. Se foram melhores medidas ou não, não posso afirmar. Eu posso supor, mas jamais afirmar. Por favor. Também não é resposta. Letra E. A tendência do Rio de Janeiro é a progressiva redução de crimes. Vamos lá, por favor. Olhando essas 3, eu só estou vendo a coisa por brecha, só aumentando. Não estou vendo redução. Se ele falasse, a tendência dos 3 últimos anos é de crescimento,
eu concordaria. Então, voltando aqui, aquela que nós deixamos no forno, foi a letra B, é a nossa resposta. O número de ocorrências segue um padrão irregular. Se eu fosse mais corajoso, a hora que eu cheguei na letra B, eu marcaria a letra B e já iria para a próxima questão. Mas se eu tiver um pouquinho de dúvida, gente, leia todas as outras. E você vai marcar com muita tranquilidade. Outra coisa, acabei a questão 2, marquei letra B, fui para a próxima questão, eu não fico olhando para trás. Numa prova eu tenho que andar para frente, olhar para frente. Se eu for ficar olhando para trás, é melhor eu fazer a questão novamente do que ir para frente olhando para trás. Bacaninha? Vamos ver agora a perspectiva da professora Jacira, o nosso bom português. Acho maravilhoso, né? Poder fazer essa combinação de corrigir duas questões envolvendo o pensamento matemático e envolvendo o pensamento português. Eu fiquei aqui admirado pensando assim, olha, os dados, os elementos, né, como que a matemática enxerga de uma forma muito... as maneiras se encontram, as formas se encontram, mas tem toda uma peculiaridade do raciocínio lógico-matemático. Né? Vamos lá enxergar agora as questões da perspectiva da língua portuguesa. Todas as vezes, Fundação Getúlio Vargas, pegou uma questão da Fundação Getúlio Vargas, preste atenção nas questões que são partitivas, nas questões que são generalizadoras. Generalizou, grifa a palavra que generalizou, geralmente é advérbio ou adjetivo que vem para generalizar, e essas unidades, automaticamente, elas fazem com que a questão seja anulada. Jacira, como assim? Não entendi. Sempre, jamais, de forma alguma, de maneira alguma, essas unidades que são generalizadoras, elas são unidades para serem prestadas atenção. Vocês precisam prestar atenção nela. Por quê? Essas unidades, elas fazem com que a questão automaticamente se elimine. Quer ver um exemplo? Nos números ímpares, ocorre sempre menor número de ocorrências criminosas. O Emerson foi lá no dado, olhou parte por parte, concordo? E comprovou para vocês, mostrou para vocês que há uma oscilação. E aí eu já chamo a atenção para vocês para essa palavra aqui. Então, olha, é unir uma informação com a outra. Por quê? Se mesmo assim você tiver dúvida, nossa, mas vou eliminar uma questão por causa de uma palavra, sim, por causa de uma palavra, é saber o que você está fazendo. Mas mesmo assim, se te faltar ali a coragem para eliminar aquela questão, vá ao pensamento do raciocínio lógico-matemático, faça a comparação dos anos ali para saber se houve realmente menor número de ocorrências ou não. E aí você leva em consideração a palavra que foi colocada aqui, que te diz sempre. Jamais você pode afirmar algo que não é contínuo dessa forma, que existe oscilação, né? Então a letra A é eliminadíssima. O número de ocorrências policiais segue um parâmetro bastante irregular. Eu deixaria, como o Emerson fez, de lado essa questão, não iria eliminá-la porque eu não achei nenhum dado, nenhum elemento palpável, prático, taxativo que me falasse, ó, eliminei agora. Igual a letra A. A letra A a gente elimina de imediato pela palavra sempre, porque é um dado de generalização. Mas a letra B não tem nenhum dado desse. A questão ela vem mais ou menos morna para fazer o aluno eliminar sem saber, sabe? Então preste atenção, não elimine tendo dúvida, porque às vezes é a resposta certa que você vai querer eliminar. Deixa ela de lado, como o Emerson falou, deixa lá no forninho, deixa quentinho, deixa ela guardada e vem pra cá. A quantidade de crimes acompanha sempre, de novo aqui, olha, ó, de novo, sempre o aumento da população no Rio de Janeiro. O que o Emerson falou para vocês? No gráfico, vocês não têm, volta para mim, por favor, no gráfico, vocês não têm em nenhuma parte aqui, ó, nenhum dado populacional, não existe nenhum desses elementos. Existe sim a ocorrência de crimes e os anos, mas paralelo a esse gráfico não tem nenhuma barra aqui que te indica assim, ó, população em cada ano, não tem. Então um elemento que foi encaixado, que é indução do nosso contexto, que é o Emerson falou, né? À medida que nós vamos amadurecendo, os tempos vão se modificando e a probabilidade do crime aumentar em razão da população aumentar é enorme, mas você não traz para a sua questão nenhum dado extrapolativo. Toda questão ela tem um limite de análise, tá? Se você não tem nenhum dado aqui para ter ali um elemento palpável, você já elimina. Mesmo que essa inferência que você tenha feito seja algo palpável no seu dia a dia, mas a questão não tocou nesse assunto, então elimina. Olha lá.
Então aqui, né, acompanha sempre, eu já eliminaria de cara só por esses dois termos, sem questionar, só para ganhar tempo, já eliminaria. As medições dos últimos anos, representados no gráfico, foram mais bem feitas. Jamais você pode falar mal de um elemento na sua prova. Já toda questão que fale mal do autor já é eliminada por si só. Toda questão que fale mal, por exemplo, da charge, que fale mal do gráfico, de como ele foi construído, de como a unidade foi elaborada, já é eliminada por si só. E aí, voltando no raciocínio lógico-matemático, você, de novo, não tem nenhum elemento palpável numérico para fazer dentro desse gráfico essa analogia. Eliminada também. A tendência no Rio de Janeiro é a progressiva redução de crimes. Aí eu vou sempre nos adjetivos e nos advérbios. Progressiva redução. Progressiva redução. Não, como eu tenho uma progressiva redução, se no último ano pertencente a esse gráfico houve uma elevação. Então, são dados técnicos que nós trouxemos a vocês, fazendo esse encontro, esse casamento do raciocínio. Então, vamos marcar a letra B sem questionar. Por eliminação, a gente chega a B, né? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que esse encontro da língua portuguesa com o raciocínio lógico, ele se faz em todas as suas questões. Sejam questões da língua portuguesa, em que a matemática ali te permite toda essa análise de gráfico, análise de charge, seja uma questão própria do raciocínio lógico, né, em que a matemática ali precise de forma muito estreita com toda a interpretação que vocês façam. O nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como essas duas matérias se casam e como nós estamos aqui na torcida para que vocês reconheçam isso no nosso curso, né, nas nossas aulas, para que vocês consigam enxergar, sentir essa nossa vivência, essa nossa forma de perceber a língua portuguesa e perceber o raciocínio lógico-matemático para que vocês obtenham êxito nessa prova. Não é verdade, Emerson? Olha a riqueza que vocês adquiriram agora. Quanta riqueza! Quem é da matemática, fica do meu lado. Olha mais o gráfico. Quem é do português, fica com o professor Jacira. Olha, ela matou a questão quase toda sem olhar o gráfico. Eu, se tirar o gráfico, eu estou morto. Né? Quem não é nem da matemática, nem do português, está no meio. Esse Faz talvez seja o mais feliz. Pega o melhor da matemática, pega o melhor do português. Agora, uma coisa é verdade. Depois que eu passei a entender que se eu não tivesse uma boa interpretação, eu jamais seria feliz na matemática. Isso eu tinha uns 17, 18 anos. A matemática mudou de visão para mim, gente. Não fique naquela picuinha. Eu sou do português, não gosto de matemática. Eu sou do matemática, não gosto do português. O do português pode até não gostar da matemática. Agora, o da matemática não pode deixar de gostar do português. Nós, sem o português, nós somos uma pé, viu, moçada? Um beijo carinhosíssimo a todos vocês. Esperamos ter contribuído rumo à aprovação de vocês e vamos firmes. Fé e estude. Um beijo carinhoso. Tchau, Um tchau. abração a todos.